Já se perguntou por que você ou alguém que você conhece, apesar de encontrar o parceiro perfeito, acaba terminando abruptamente? É uma situação que está se tornando muito comum nos dias de hoje. Alguns apontam o dedo para o surgimento de novos aplicativos de namoro e tendências de namoro em constante evolução, argumentando que eles alteraram completamente as regras do jogo de relacionamento. Por sua vez, sugerem que nos tornamos mais frios e mais retraídos. Mas e se esse súbito abandono do amor, esse casual, eu não estar realmente apaixonado, for mais do que apenas uma desculpa? E se for um sintoma de algo mais profundo, algo mais irracional? Digite a filofobia e medo de se apaixonar. Sim, você ouviu direito. É um medo real e pode ser a razão oculta por trás da nossa desconexão emocional. Então, de repente, eu não estava realmente apaixonado. Pode ser um sintoma de filofobia. Vamos mergulhar fundo no que realmente é a filofobia. De acordo com o especialista em psicologia Jesus Linares, a filofobia não é um medo comum. Exemplo, os lutadores de folas. Não. Este é um medo persistente e irracional de iniciar e manter um relacionamento romântico. Essa fobia pode não estar listada em seu manual de diagnóstico padrão, mas é muito real para quem a vivencia. As origens desse medo muitas vezes remontam à nossa educação e experiências. A forma como o nosso ambiente e as nossas respostas a ele moldaram a nossa aprendizagem interna desempenha um papel significativo. Por exemplo, se a nossa educação desencorajou a expressão de emoções ou sentimentos, é provável que tenhamos internalizado isso. Consequentemente, expressar emoções em um relacionamento pode parecer um obstáculo intransponível que leva a repetidos fracassos. Estas falhas, por sua vez, podem fazer-nos ver os relacionamentos como um fenômeno hostil. Então a filofobia é essencialmente nosso medo da vulnerabilidade emocional, não é? Mas o que desencadeia esse medo de se apaixonar? As raízes da filofobia, conforme explica a psicóloga Sandra Ferreira Sabiancello, muitas vezes estão enterradas no solo de nossas experiências passadas. Relacionamentos fracassados do passado ou experiências traumáticas relacionadas ao amor podem instigar esse medo. É que é uma ferida que não cicatrizou totalmente, causando dor vez que é tocada. Imagine que você deu tudo de si em um relacionamento, apenas para vê-lo desmoronar como um castelo de areia. Ou você testemunhou a dissolução do casamento de seus pais quando criança, os dois pilares do seu mundo desabando. Tais experiências podem deixar cicatrizes na psique, tornando a perspectiva de se apaixonar semelhante a caminhar em um campo minado. Para ilustrar, considere o exemplo da Rainha Elizabeth, a primeira do marido a se apaixonar por um primo, que pode ter desencadeado a filofobia em Elizabeth. Este trágico acontecimento possivelmente a levou a renunciar totalmente aos relacionamentos românticos. Tal como a Rainha Isabel, muitos de nós podemos ter os nossos próprios fantasmas do passado a influenciar o nosso presente. Podemos não estar, mas essas experiências podem moldar as nossas respostas emocionais, levando por vezes a medos irracionais, como a filofobia. Às vezes, o passado lança uma sombra sobre o nosso presente, não é? Os homens são mais propensos à filofobia ou são as mulheres? Essa é uma pergunta que muitas vezes surge quando se discute esse medo de se apaixonar. Pois bem, segundo Jesus Linares, especialista em psicologia, essa condição não discrimina por gênero. Pode afetar igualmente homens e mulheres. Linares sugere que a filofobia não se trata de ser homem ou mulher, mas sim de nossas experiências individuais e da maneira como fomos criados. Nossa educação, o ambiente em que crescemos, o relacionamento de nossos pais e como eles expressaram amor, todos esses fatores moldam significativamente nossas respostas emocionais e aprendizado interno. Por exemplo, se crescemos numa família onde a expressão de emoções era evitada ou penalizada, poderíamos crescer com medo da ligação emocional, com medo do amor. Esse medo então se torna um obstáculo em nossos relacionamentos, levando a repetidas. E com o tempo, essas falhas podem nos fazer perceber os relacionamentos como fenômenos hostis. Mas aqui está a questão. Mesmo que a nossa educação nos tenha colocado neste caminho, isso não significa que estamos condenados a permanecer nele. Reconhecer o medo é o primeiro passo. Compreender que a filofobia não é uma questão de gênero, mas sim uma questão humana, é crucial. Não se trata de ser homem ou mulher, mas de ser uma pessoa que já sentiu dor e tem medo de senti-la novamente. Portanto, não se trata de gênero, mas de experiências e educação. Interessante, não é? Então, o que aprendemos sobre a filofobia? Bastante, na verdade. Descobrimos que a filofobia é um medo intenso e irracional de se apaixonar. Não está em nenhum manual de diagnóstico, mas é muito real para quem o vivencia. Este medo pode ser desencadeado por uma variedade de fatores,
incluindo mágoas passadas, experiências traumáticas relacionadas com o amor, como o divórcio dos pais ou a morte de um ente querido. Não discrimina, afetando tanto homens quanto mulheres. A influência da educação e das experiências passadas pode desempenhar um papel significativo no seu desenvolvimento. É importante lembrar que compreender nossos medos é uma ferramenta poderosa para aprender a superá-los. Também vimos que mesmo membros da realeza, como a Rainha Elizabeth, não estão imunes a tais medos. Lembre-se de que não há problema em procurar ajuda se precisar. Enfrentar nossos medos é o primeiro passo para superá-los. Então vamos enfrentá-los, certo?